A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 25 até o 30 do livro de Jó. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a Almeida Revista e Atualizada. Vamos para a nossa jornada de hoje então. Jó capítulo 25. Então respondeu Bildade, o suíta: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem no número dos seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é gusano. Vou colocar o significado da palavra gusano aí, tá? É mais uma palavra pra gente, que é gusano, e filho do homem, que é verme. Sim, realmente o que Bildade fala também ele tá com razão. Porém, não se aplica ao caso de Jó estar na incorrência de algum pecado, né? Capítulo 26. Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar o que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Como, com a ajuda de quem proferes tais palavras? E que é o Espírito que fala de ti, que fala em ti? A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. E além de estar desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam de sua ameaça. E com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro ele aclara os céus e a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro tem nos ouvidos dele, mas o trovão do seu poder, quem entenderá? Então, aqui Jó fala sobre a soberania de Deus no capítulo 26. Capítulo 27. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso me amargurou a alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca me afastarei de mim a minha integridade. Glória a Deus. A minha justiça a me apegarei e não largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Seja como perverso o meu inimigo que se levantar contra mim, e aquele que se levantar contra mim seja como injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que se encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com Todo-Poderoso. Eis que todos vós já viste isto, e por que, pois, alimentais vãs noções? Eis qual será a sua parte perante Deus, e a porção do perverso, e a herança dos opressores. Que herança que eles receberão do Todo-Poderoso? Se os filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Se o perverso amontar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que vestirá, e o inocente repartirá sua prata. Ele edifica sua casa como a traça, e como a choça corrói, e como a choça que o vigia corrói. Rico se deita com sua riqueza, abre os olhos e já não se vê.
Pavores se apoderam dele como inundação, e o vento oriental o leva, e ele se vai, varre como ímpeto seu lugar. Deus lança isso sobre ele e não poupa a ele que procura fugir precipitadamente da sua mão. A sua queda lhe batem palmas, e a saída o apupam com assovios. Então, meus amados irmãos, aqui Jó fala de duas coisas, né, que ele fala. Primeiro, que ele tinha consciência da sua integridade, e depois ele fala sobre o destino final dos ímpios. Agora o capítulo 28. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro se refina no seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada nas minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, é outra palavra aí, tá? Transeuntes. E assim, longe deles, dependuram e oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como fogo, e as suas pedras se encontra safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a virão os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem um leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles. Traz a luz ao que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim, e o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, e não se pesa prata em câmbio dela, e o seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, e nem ao cristal, e ela se trocará por joia, e ela não se trocará por joia nem por ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal, e a aquisição da sabedoria é melhor do que as pérolas. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e de onde está o lugar do entendimento? Está coberta com os olhos de todo vidente, e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo que está debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para os relâmpagos dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, e estabeleceu e também a esquadrinhou. E disse o homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Então Jó aqui, ele esclarece, né, sobre a busca pela sabedoria que provém de Deus, e ela é mais preciosa do que qualquer pérola, do que qualquer joia, do que qualquer riqueza deste mundo, né? Capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: ai que me deras ser como fui nos meses passados, ou como nos dias em que Deus me guardava, quando eu fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado assentar-me. Os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido de esse me chamava feliz, vendo algum olho dava testemunho de mim.
porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e me servia de vestes, como manto de turbante era minha equidade. Eu me fazia os olhos do cego e os pés para o coxo. Dos necessitados era o pai, e até as causas dos desconhecidos eu a examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. E os que ouviam esperavam o meu conselho, e guardavam o silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam, e as minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, e abriu a boca como a chuva da primavera. Sorria-me para eles, quando não me tinha confiança, e a luz do meu rosto não os desprezava. Eu lhes escolhia o caminho, e assentava-me com o chefe, e habitava com o rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Então aqui Jó, no capítulo de número 29, ele fala da integridade com que ele vivia, ou seja, ele tinha consciência que ele não estava sendo punido, vamos dizer assim, por alguma iniquidade que ele tivesse cometido. Agora o capítulo 30 para a gente encerrar. Mas agora se riem de mim, e os menos de idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado, e por lado dos cães do meu rebanho, de quem também serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu, de míngua e de fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados, apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbo. Do meio dos homens são expulsos, grita-se com eles, como quem se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios e nas cavernas da terra das rochas, bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo e lhe sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem de mim e não se abstêm de me cuspir no rosto, porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. A direita levanta a sua súcia e me empurra, e contra mim prepara o caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade, gente para quem já não há socorro. Vem contra mim por uma grande brecha e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me os pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro de mim se me derrama a alma, os dias da aflição se apoderam de mim. De noite me vem verruma nos ossos e se desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está dessegurada a minha veste, mal me cinge e a gola da minha túnica, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu fostes cruel comigo, com força da tua mão me combatestes. Levantaste sobre o vento e me fizeste cavalgá-lo. Dissolve-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. E no montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz e me veio a escuridão, e o meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se me tornou em prantos de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Tá? Então,
um cântico, né? Na verdade, Jó é um livro poético, né? Em forma de verso, poesia. E aqui é um cântico, Jó lamentando toda a miséria que ele estava sofrendo. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.